Vamos ler aquilo que está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente. Disse Jonadab: quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar.
2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Essa palavra aqui, ela fala de 2 tipos de pessoas que eu quero abordar aqui hoje. Talvez até a gente fale de um terceiro aqui, mas vamos concentrar nessas 2 primeiras. Primeiro eu quero falar sobre Jonadab. Nós estamos, como você pode ver aqui, nós estamos numa missão, num mutirão de cumprir aquilo que está escrito em Ezequiel 3. O que está escrito em Ezequiel 3? Quando o ímpio estiver no seu caminho ímpio, vai lá e avisa ele. Avisa que ele está no caminho ímpio dele. Ó, ímpio, muda de vida, sai dessa. Existe amor, talvez você está aí rejeitado, você está isolado, separado da vida plena. Você está separado do reino de Deus. Você criou o seu próprio mundo, o seu próprio universo. Não, vem para Deus. Se o justo se afastar do seu caminho justo, vai lá e avisa o justo para ele voltar para o caminho justo dele. Porque a Bíblia conclui, né? Se o ímpio se perder e você não avisar, você tem o sangue dele na sua mão. Se o justo, ele não voltar para o caminho justo dele, ele se perder, e você não avisar, você tem o sangue dele nas suas mãos. Mas se você o avisar, se você mostrar para ele, você está errado, volta para Deus, faz a coisa certa, ele até pode se perder, ele até pode tomar aquela decisão fora da graça, né, que é desgraçada. E ele pode ir para o inferno, se arrebentar, ter uma vida aqui destruída, ele pode. Mas se você o avisou, e mesmo assim ele se perdeu, suas mãos estão limpas. E você se livra do sangue dele nas suas mãos. Então, quem é o tipo de pessoa como Jonadab? É aquele tipo de pessoa que tem alguém louco do lado. Porque o que tomou a vida do Aminon, por causa da porta que o Davi abriu, e a gente tem falado sobre essas portas. Talvez você diz assim: eu não abri portas. Mas será que ninguém abriu e você sabe e não está fazendo nada? Porque não adianta, por exemplo, eu perceber que o meu pai abriu uma porta na minha família, que a minha mãe abriu uma porta na minha família, que meus avós abriram uma porta na minha família, eu sei, e aí abriram portas, e o que eu estou fazendo? Eu estou me derramando sobre o Senhor? Eu estou jejuando por isso, estou orando, estou declarando, não dou uma brecha para o diabo, inclusive nas minhas palavras, falando que minha vida é de tal forma, porque tem gente que vive, né, só reforçando. Quando o diabo, às vezes até o diabo está para sair, porque a pessoa está
no ambiente espiritual, a igreja, né, ela vem para o culto, por exemplo, sexta-feira, e a gente expulsa o mal, né, e resiste expulsando, sai, e sai. O diabo está para sair, a pessoa vai lá e fala uma palavra daquelas que o diabo fica. Algo do tipo, minha vida é uma mesmo. Eu só vivo isso. Comigo só acontece esse tipo de coisa. Isso não ajuda. Isso só amarra ainda mais a sua vida. Isso mantém você na destruição. Então, o Jonadab, e tem um monte de Jonadab na igreja, é aquela pessoa que está vendo, que está do lado, que está acompanhando alguém que está com um espírito de loucura. Porque a gente tem um engano, né? No Brasil o povo costuma usar a expressão que para uma pessoa estar louca, ela precisa fazer duas coisas, né? Ela precisa comer fezes e rasgar o dinheiro dela, não o dinheiro dos outros. Não é assim? Quando você ouve assim que alguém, o fulano está louco. Não, ele está comendo fezes? Não. Ele está rasgando o próprio dinheiro? Não, então não está louco. Mentira. Há níveis de loucura. E a loucura é um espírito. Tanto que você vê que a própria Tamar fala, que loucura é essa que você está fazendo? Isso é loucura o que você está fazendo. A única pessoa que estava mais consciente aqui era ela. Ela disse para o irmão, não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Mas a loucura, ela não fica do dia para a noite. Ela não toma a pessoa e a pessoa do dia para a noite já está, né, cometendo algo assim explícito. Começa, sabe? Vai tomando, vai ganhando força, vai ganhando lugar, vai sendo alimentada. A loucura é assim. A pessoa ela vai tendo aquela situação sendo alimentada na vida dela. É assim que acontece. Então, o Aminon, ele não teve um minuto, uma hora, ele não teve um dia vivendo aquilo. Aquilo foi sendo, alimentado. E a gente alimenta por dentro as coisas e depois as coisas são alimentadas também por fora. É onde você vai acabar fazendo aquilo. E quem que alimentou por fora a loucura do Aminon? Jonadab. É aí onde nós entramos. O Jonadab, ele era um amigo primo. Então, o Jonadab, ele pode ser o cônjuge da pessoa. Ele pode ser o irmão da pessoa. Ele pode ser um amigo da pessoa. Ele pode ser o pai, a mãe da pessoa. E quantos pais e mães Jonadabes nós temos visto? Porque aquela pessoa que por uma culpa, né, e uma carga emocional que nunca supre, aquela carga de, eu devia ter feito isso para o meu filho, eu devia ter feito isso para a minha filha, eu não fiz, então agora eu me sinto numa dívida eterna de compensá-lo fazendo coisas que às vezes nem eu concordo. Quantos casos nós vemos na igreja de que quem está sendo os pais são Jonadab? Ontem ainda, essa palavra eu preguei ontem num lugar, e nem era, né, para ser essa palavra, o culto que eu ia fazer. Até falei isso para as pessoas, né, estava com a palavra de domingo ali na minha mente para pregar, tal, eu tinha me preparado para isso, e chegou na hora, Deus deu essa palavra. E depois ainda acabei falando com um pai Jonadab. E o pai sendo
o pior conspirador da vida do filho. Porque nessa dívida de que, eu não fiz, eu devia ter feito, essa fase eu não passei, eu não tinha cabeça, porque eu não estava em Deus, aí depois a pessoa fica naquela, aquela culpa maligna. Não existe culpa de Deus, diga, não existe culpa de Deus. Sabe, aquele sentimento que vai te corroendo, eu devia ter sido esse pai, eu devia ter sido esse marido, eu devia ter sido essa mãe, eu devia ter sido essa pessoa. Não foi, não adianta você ficar depois se penitenciando. E numa tentativa agora de, com a permissividade, fazer concessões que não devem ser feitas. Fazer permissões que só vão alimentar a loucura de alguém, desse teu familiar, filho, irmão, pai, do teu cônjuge. Não. Quantos cônjuges que arrebentaram com a família? Quantos que naquela ideia de que nosso casamento está muito monótono, nosso casamento está morno, a gente precisa de alguma coisa nova, e aí o culpado, numa ideia de dar aquela, eu fiz algo errado, eu já fui muito longe, então eu vou fazer concessões aqui. E quantos casais foram para situações que trouxeram o espírito da imoralidade, o espírito da loucura para a família? Tem situações que hoje o que nós estamos lidando são filhos loucos, em níveis assim já assustadores, e os pais depois da dor, depois daquela, aquele sofrimento todo, acabam confessando. Eu abri essa porta, eu abri essa brecha lá na minha juventude, eu abri essa brecha no meu casamento, eu fiz isso, eu trouxe isso para dentro da minha casa, agora eu quero reparar. Ainda bem que está vivo, ainda bem que há tempo de reparar, eu quero dizer, há tempo é hoje, o tempo é hoje, o tempo é o dia que se chama hoje, não que vai ter tempo agora, temos anos, não, é lutar agora, é colocar força, como se diz, é correr atrás do prejuízo. Mas quantas pessoas estão aí, e um ímpio ser um Jonadab, um ímpio ouvir uma história dessa de uma pessoa e dizer assim, vai lá, dá um jeito, cria um meio. Você tem que correr atrás do que você quer. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, é uma coisa, gente. Agora, um justo não. O justo tem a obrigação de falar para o ímpio do caminho ímpio dele. Não, mas a pessoa ela também conhece a palavra. O justo tem a obrigação de falar para o justo quando ele se desvia do caminho justo dele e está no caminho ímpio. Ô irmão, você está perdido. Ô irmão, você está louco, isso aí não é para nós. Não se faz assim em Israel. Essa é uma expressão que a gente precisa pegar. Não se faz assim um cristão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não faz assim. E a palavra é servos e discípulos, Hoje nós vivemos um tempo que o que tem de obreiros, pastores e líderes, em vez de estarem ali fazendo esse papel de reparador de brechas, estão sendo britadores de casas construídas. A pessoa, em vez de reparar uma brecha, está indo junto com a pessoa com uma marreta para abrir um buraco maior. E nós não podemos. Você está vendo uma pessoa que está caminhando para a loucura. Ainda que ela alegue uma coisa, não, mas o que eu estou fazendo é para um bom propósito. Eu vou te dar um exemplo de algo ainda que, inclusive, se a pessoa, um familiar da pessoa, estiver assistindo, vai me gerar tempo, vai fazer meu dia ter mais de 24 horas.
que é uma pessoa que ainda não falei com ela. Eu estava atrás, sabia por onde anda. Né? O que está fazendo? Então, ontem eu soube. Então, não tive tempo ainda de ir atrás, nesse mutirão que a gente está de resgatar pessoas. Né? Então, eu fiquei sabendo que a pessoa está tirando de Deus para colocar num projeto. O que é tirando de Deus? Eu estou deixando de buscar Deus. Eu estou deixando de orar, estou deixando de estar no culto, estou deixando de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Para colocar em qualquer coisa, seja para estudar, para um concurso, para uma prova, seja para me dedicar. Primeira coisa que eu sei, a pessoa não está rendendo. Esse tempo que você tira de Deus, vamos aprender uma coisa, é uma lei universal essa. Quando você tem algo estabelecido com Deus, e você tira de Deus para empregar em alguma coisa, aquilo não vai render. Você está entendendo? Aquilo não vai render. Você tira tempo de Deus para colocar em algum projeto pessoal, esse tempo não vai te dar resultado. Esse tempo você vai ver que lá, não é lá na frente, é aqui na frente, é perto, já você vê que ele não funciona. Tem uma maneira de eu equilibrar as coisas. Ó, eu vou tirar de mim, vou levantar mais cedo, vou dormir mais tarde, vou organizar a minha vida, porque de repente eu falo que eu não tenho tempo, que não dá, que isso aqui não dá, e na verdade não é que não tem tempo, é que o tempo está sendo mal alocado, ele está sendo mal, né, empregado em coisas que não me trazem retorno. Agora, eu buscar Deus me traz retorno? Aí eu vou e tiro de Deus, para eu ter algum retorno, eu vou ter retorno? Não, então, vamos ter sabedoria, isso é sabedoria. Tem gente que às vezes se confunde, o que é sabedoria, o que é inteligência? O que tiver a ver com Deus é sabedoria. Então, eu tirar tempo de Deus, eu estou agindo de forma estúpida, de forma tola. Então, caso a pessoa esteja assistindo, né, a pessoa vai, não costumo, mas se a pessoa fala assim, era para mim, eu vou dizer sim, era. E para quem mais servir, né? Às vezes tem um grupo de pessoas que está fazendo isso, que está, não, porque agora eu não estou vindo à igreja, eu não estou assistindo culto, eu não estou buscando a Deus, porque eu estou fazendo tal coisa. Eu já assisti esse filme mais de uma vez. Eu já assisti. Da pessoa pegar e ela tirar bem de onde ela não deve tirar. Então, eu não sou Jonadab. Eu tenho que falar para você o que é certo. Isso tem tudo. Esse é um plano que ele não é sábio. Esse é um projeto que tem tudo para não fluir. E se ele fluir, provavelmente é uma armadilha, porque lá na frente vai ter outra surpresa que é ruim. Mas se a pessoa não tiver em Deus, se a pessoa não tiver, pode dar certo. O ímpio não tem sucesso? Tem ou não tem? Mas eu não quero ir para onde o ímpio vai. Se alguém me oferecesse, igual Jesus disse, se alguém oferecesse toda a fortuna de alguém, pega uma pessoa rica aí, se alguém me oferecesse toda a fortuna de uma pessoa para mim, em troca de eu não servir a Deus, ou se me colocasse numa condição que agora você só tem duas opções, você vai ser o cara mais rico do mundo e ter todo o dinheiro que você já pensou, ou você vai ter que viver uma vida muito difícil servindo a Deus. Eu vou servir a Deus. Porque quanto tempo eu vou viver? 100 anos? Aqui? Que seja difícil, que seja um fardo, que seja uma vida como dos apóstolos, dos mártires, mas depois tem a eternidade. Está entendendo? E se uma pessoa não acredita na eternidade, ela está fadada a passar a eternidade no inferno. Isso a gente aprendeu no domingo. Foi ou não foi? Então, não tenha dinheiro, não tenha
uma pessoa, um relacionamento que valha a pena comparado à eternidade com Deus. Então, nós precisamos assumir o nosso papel de obreiros. E se sabemos de alguém, eu estou falando de um caso aqui, mas cada dia é uma pessoa nova que eu tenho buscado. Quem eu percebo que eu não estou vendo aí há um certo tempo, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos atrás, vamos saber, liga, manda mensagem, sabe o endereço, vamos atrás. E assim, é tudo esse tipo de coisa, por isso essa palavra hoje. Para que, inclusive, cada obreiro, cada pastor, cada líder que está aí vendo, mas o fulano, vai lá e avisa o fulano. Porque nós não podemos aceitar, que é o primeiro tipo de pessoa que tem aqui, que é o Jonadab. Nós não podemos ser coniventes, ver alguém caminhando para uma direção oposta àquela que o Senhor nos enviou, àquela que o Senhor nos deu, e ficar quieto, ou pior, que é o que eu vejo às vezes. Eu vejo que essa história hoje de sonho, de conquistar o sonho, tem líderes. Eu já atendi pessoas que falaram, não, eu fui isso e eu fiz isso, inclusive com a ajuda do meu pastor, da minha pastora, porque a pessoa falou, você tem mesmo que viver isso, você tem que ir atrás do seu sonho, você tem que colocar força no seu sonho. Primeiro que a gente trata de sonho, eu sou uma pessoa que eu tenho cuidado com palavras, sabe? Eu não saio repetindo tudo que as pessoas estão falando aí, porque nem tudo corresponde. Então tem gente que usa a expressão sonho para aquilo que é um desejo passageiro. Sabe? Eu tenho um sonho de dormir com a minha irmã Tamar. Não está escrito na palavra, porque a palavra é precisa. Mas no linguajar de algumas pessoas seria essa expressão de hoje. Está entendendo? Hoje tem gente que falaria assim, o meu sonho é estar com a minha irmã Tamar. Aí um Jonadab da vida ia falar assim, então corre atrás do seu sonho, como é que eu posso te ajudar? Não. O que foi isso aqui que aconteceu? Uma loucura. Mas a gente, quando é assolado pelo espírito da loucura, a gente vê loucura? Hã? Não, como é que chegou isso aqui para o Aminon? Como é que isso chegou para ele? Como é que está escrito na Bíblia que ele ficou? A primeira palavra. Qual a primeira palavra que fala sobre o que ele estava sentindo? Apaixonado. Se você vier aqui, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. A paixão, quando chega, parece boa ou ruim? Hã? Alguém na vida já ficou apaixonado aqui, gente, ou não? Hã? Todo mundo? Que coisa, hein? Olha, tem coisa que todo mundo já viveu, né? Então, não sei se faz muito tempo. Se faz muito tempo, né? Tenta lembrar como é que era. Talvez, naquela época, se você lembrar da sua mente, às vezes nem é bom, né, lembrar dessas coisas, né? Se você lembrar, talvez você vai ver uma coisa, todo mundo vai perceber. Quando isso chegou, parecia bom. Ai, né? Aí a gente fica bobo também, fala umas coisas bobas, né? Eu estou assim, eu estou sentindo isso. Parece que tem borboleta na barriga, sei lá, aquelas coisas, né? E veja bem, isso é alimentado, porque você às vezes fica pensando, né? E uma pessoa, se é uma pessoa, você quer ver aquela pessoa, você quer saber dela, né? Antigamente, não tão antigamente, sim, mas antigamente não tinha tanto recurso igual hoje, né? Você dava um jeito, se era na escola, de ficar perto, né? De dividir o lanche com a pessoa, de dar alguma coisa para ela ali da cantina, né? Comprar um bombom, uma coisa. E se era no trabalho, você dava um jeito de passar no setor, de olhar, de saber, né?
na época que existia telefone fixo ainda, não era celular, você ligava para ver se a pessoa atendia, né? Para ouvir a voz dela e, opa, sem ela saber que foi você, não tinha, nem todo mundo tinha Bina, né? Quem sabe que é um Bina aqui, gente? Hã? Lembra do Bina? Que quem não tem, então já não vai saber de quem está ligando. Hoje não, hoje é rede social, você entra lá, você consegue ficar o dia inteiro vendo. Se a pessoa for uma pessoa muito exposta, você consegue ficar vendo foto dela o dia inteiro ali, ó, que ela mesma alimenta aquilo, né? Alimenta a rede social. Aí tem gente que vive mal, que vive doente, tem gente que vive oprimida, não sabe por quê. Às vezes pergunta, não sei por que eu estou oprimida. Sentimentos, invejas, alguém está ali e está falando, fazendo. Então, eu não posso postar. Você pode tudo, mas você tem que saber a que nível de estrutura você tem. Esses dias ainda eu ouvi alguém dizendo, né? Olha, tal pessoa não pode estar em tal condição, porque não tem estrutura. E assim, é uma pessoa que recebe muita carga de inveja. Muita carga de inveja. Toda vez que a pessoa é alçada, né, a um lugar de destaque, a pessoa ela tem uma reação de quem fica mal, de quem às vezes está doente, de quem tem um desequilíbrio na família, de ter atitudes assim, porque é a inveja. Então, por quê? Porque a pessoa não está equalizando isso, não está equilibrando isso, ou seja, não está orando por isso, repreendendo, né? Fazendo aquele trabalho de repreender o mal, de quebrar, de falar mesmo, verbalmente, de quebrar cada, né, sentença, inveja, olho gordo, palavras. Não faz, recebe. Recebe, não lida, a pessoa acaba cedendo, a pessoa acaba, né, sucumbindo até. Então, aparentemente, no princípio, parece bom. Eu quero muito algo. Não é só com pessoas isso aqui, não. Às vezes você coloca na tua cabeça, eu quero isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu vou comprar isso aqui, aí eu vou fazer isso aqui. E qual que é o problema? Não é ter, não é viver. O problema é se Deus não está naquilo. Porque igual aconteceu com Aminon e Tamar, que ele se apaixonou por ela e aquilo para ele só parecia bom, ele não teve ninguém que soube e disse para ele, rapaz, você está louco. E quem está na condição de Jonadab, que é de amigo, que é de irmão, que é de primo, que é de conselheiro, tem que dizer para esse tipo de gente, você está louco. Que é isso que você está falando? Isso é loucura. Você não deve fazer isso. E da minha parte, eu não vou ser conivente. Eu não vou deixar isso acontecer. Não vou olhar, não vou ouvir, não vou compactuar com isso e ficar parado. Se você é um Jonadab, você tinha que ter feito o quê? Fala com o rei. Fala com alguém. Primeiro, claro, fala com o Aminon, não faça isso. Não, eu quero, você quer, mas não é para você. Isso vai arrebentar com a sua vida. Para, porque agora ainda é tempo. Foi só um desejo. Ora, jejua. Eu já tentei tirar da minha cabeça. Não, então vamos entrar numa campanha, eu vou orar com você. Quantas vezes que Deus usa você para você fazer uma campanha com alguém? Vamos orar, tantos dias aqui, eu vou orar com você. Eu vou orar por você nisso aqui. Você não está tendo força sozinho? Então você chegou até mim, você veio, e eu estou sabendo disso porque eu quero fazer isso com você, eu quero fazer isso por você. Vamos orar aqui, vamos quebrar isso, vamos entrar num jejum, uma vez por semana, por essa causa da sua vida. Vamos pedir aqui, você vai pedir comigo. Às vezes a pessoa não tem força para orar. O que você tem que fazer? Vai com ela e faz ela repetir uma oração. Senhor, eu não estou vendo, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, tira do meu coração aqui essa loucura. Eu não posso desejar a minha irmã. Senhor, me ajuda. Às vezes a pessoa não faz essa oração.
tem que ter alguém do lado dela falando para ela fazer essa oração. Para que a partir da palavra, da voz dela, do verbalizar dela, aquilo passe também a ter poder sobre ela. Você está entendendo? E às vezes você é o pai, a mãe, é o amigo, é o irmão, é o cunhado. Esses dias ainda eu ouvi uma história, né? Eu já ouvi coisa muito pior. Mas tem coisas que às vezes a gente ouve, parece que faz um efeito pior do que coisas piores que você já ouviu. Não sei se o contexto, né? Mas eu ouvia de uma pessoa, né? Enfim, uma pessoa que presenciava a mãe e a tia. Quem era a tia? Não era a irmã da mãe. Era a irmã do pai. Presta atenção para você não se perder, tá? Ela ia junto quando a mãe ia trair o pai, ajudada pela cunhada, que era irmã do irmão. Irmã do marido, aliás, desculpa. Você está entendendo? Então, veja bem, a irmã do rapaz ajudava a mulher dele a trair ele. Que irmã que é essa? Que irmã que é essa? Ou seja, esse cara, a gente tem que pensar assim, o que esse cara fez? O que esse cara plantou, né? Porque olha as mulheres que rodeavam ele. A mulher traía e a irmã dele ajudava a mulher a trair. Esse cara devia ser, né? Como se diz, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Essa moça, essa irmã, o que ela era? O que ela era? Um Jonadab. Que alguém poderia me dizer, não, mas o irmão dela também traía a mulher. Ah, legal, então eu sei de uma história de desgraça numa família. Em vez de eu ser a pessoa que vai chegar com o giz lá, que vai fazer a risca no chão, opa, parou, chega. Fulano, me ajuda a pagar na mesma moeda. Eu não. Eu não tenho parte com isso, porque eu vou ter minha família. A gente tem que ter atitude. Olha o exemplo. Aqui, a gente, em vez de Jonadab, tem que ser Sirá e Puá. Sifrá e Puá, na verdade, né? Lembra quem foram a Sifrá e a Puá? Quem lembra aqui? Quem foram? As parteiras das hebreias. E elas eram de qual nacionalidade? Egípcias. Elas tinham uma ordem do rei do Egito, que era o faraó. Quando as hebreias derem à luz e nascer menina, tudo bem. Mas quando elas derem à luz e nascer menino, mata. Eu não vou fazer parte disso, não. Deus colocou temor. E o que Deus está fazendo aqui conosco com essa palavra é colocar temor. Porque eu vejo aqui quantas pessoas são potenciais Jonadabes, mas podem ser Sifrá e Puá. Não. Não vou compactuar com isso. Não, me ajuda, porque o fulano está fazendo isso comigo, agora eu vou fazer. Não, você não vai fazer não. Você vai orar, você vai buscar Deus. Não, mas o que ele fez comigo? Não, mas o que ela fez comigo? Não, mas é o meu sonho. Eu quero demais isso. Deus não tem isso com você. Você tem que ter coragem para falar. Deus não tem isso com você. Deus não tem isso para a sua família. Deus não tem isso para a sua vida. Para! Às vezes você está vendo uma situação que ninguém está vendo. Você está enxergando algo que ninguém está enxergando. E aí é onde, às vezes, Deus dá a algumas pessoas um discernimento. E não é por acaso. Por que Deus te mostra algumas coisas às vezes? Não é para você pegar e ficar igual um pavão e chegar no lugar e dizer, Deus fala comigo, Deus me revela, Deus mostra. Não, é para você ir lá e agir. É para você ir lá e impedir coisas que ainda não aconteceram.
Quando Deus usa a bispa aqui para dar uma mensagem, geralmente não é antes? É ou não é? Fulana, fulano, ó, não fala o nome da pessoa porque não sabe, mas ó, tem coisa aí, ó, não vai por esse caminho, não siga isso. Isso é aqui no altar, mas quantas vezes eu já fui o instrumento de algo que ela soube antes, vai lá e fala isso com tal pessoa. Mas vai lá e fala mesmo. Pode ir lá e avisar tal pessoa disso aí, porque isso aí não está certo. Isso aí vai trazer desgraça, isso aí vai ser um problema. E você vai lá e a pessoa, a hora que você começa a falar, a pessoa... Porque era algo que já estava acontecendo. Porque era algo que já estava ali em andamento. E a pessoa quando ouve, como? Como que sabe? Como é que tem isso? Tem coisa que Deus fala com quem Ele quer falar, revela para quem Ele quer revelar. E Ele dá o jeito de impedir, como Deus está fazendo hoje. Então tem gente aqui que é o Jonadab, que pode ser a cifrar e apuar. Opa, não, eu não vou fazer parte disso. Olha a desgraça que ele fez. Em vez de ele dizer assim, você está louco, vamos no sacerdote, vamos lá, pega um animal grande. Se fosse um de nós, o Jonadab, o que a gente tinha que fazer? Você está louco. O sangue de Jesus tem poder na sua vida, rapaz. O que você está falando comigo aqui, ó? Ah, nem vou te falar mais nada. Não, você não vai falar, você vai mudar, e agora eu vou ficar em cima de você. Se eu ver você chegando, se eu ver você indo na direção da casa da tua irmã, você vai ter problema. Você precisa se libertar disso. Isso aí vai arrebentar com a sua vida. Arrebentou ou não arrebentou com a vida do Aminon isso aqui? Hã? Arrebentou com a vida da irmã dele, arrebentou com a vida dele, porque levou ele à morte. E se ele tivesse tido um amigo de verdade, que tivesse falado para ele, não, eu vou chacoalhar você aqui, ó, fisicamente, espiritualmente, porque você está louco. E às vezes você tem perto de você uma pessoa que está com espírito de loucura, que alegando que é o sonho da vida, que quer demais, que está apaixonado. Que cegueira que é essa? Isso é um espírito que nós combatemos, oramos, mas de tempo em tempo tem essa desgraça de aparecer um, de aparecer outra, de homem, de mulher que está na igreja, e você que está ouvindo aqui, ó, você conhece alguém, se você for essa pessoa, ou se você está assistindo aí e conhece alguém que falou com você que está apaixonado por alguém que é. O nosso caso aqui não é igual de Aminon e Tamar. Do irmão se apaixonar pela irmã. É raríssimo isso acontecer. Eu tenho nos dedos de uma mão, às vezes, que eu fiquei sabendo de um caso assim. Agora, caso de mulher estar apaixonada por homem casado, caso de homem estar apaixonado por mulher casada, isso aí é assim, ó. Aí não cabe. Sabe, não, mas é um sentimento tão lindo. Tão lindo para quem? Quem que pintou essa pintura? O diabo? De onde vem isso? Dos filmes? Das novelas? Das séries que as pessoas passam horas assistindo e tem um final feliz, porque no final tudo dá certo, tudo fica bem, e depois está todo mundo ali junto, no mesmo Natal, no mesmo dia de ação de graças. Ah, é ficção, né? Porque na vida real isso não dá certo. Isso é assim, é devastador. Quantas pessoas tem na igreja hoje que começaram o seu relacionamento destruindo uma família? Olha o que tem de gente aí, ó, lutando com essa questão de fechar as portas, de reparação, por quê? Porque foi
Foi lá, sabia que aquele homem tinha uma família, sabia que aquela mulher tinha uma família, estava abandonando a família. Não, mas eu quero, não é o meu sonho, não, é o amor da minha vida, eu estou apaixonado. E tudo funcionava, tudo dava certo, e tudo foi se encaixando. E uma coisa aqui que deu certo, eu não quero saber de consequência. Eu não quero ver o sofrimento que eu estou causando, eu não quero ver as sementes que eu estou plantando lá. Eu não quero ver as portas e os demônios que eu estou trazendo. Não, eu só quero ver o que eu estou sentindo. É o sentimento, é a emoção, é o prazer. E vai. Aquele primeiro mês, só alegria, só prazer. Aquele primeiro ano, parece que eu tomei a melhor decisão da minha vida. E vem 2, e vem 3, e a família cresce e tal. Daqui a pouco começa... Lembra antigamente, quando a gente ia no mercado, e tinha aquele rolinho que era a conta, que você fazia a compra do mês? Para quem tinha que conferir, né, igual eu que já fui comprador, tinha que conferir item por item, que às vezes você tinha que enrolar, né, você enrolava na mão, aí vem uma conta daquele tipo para a pessoa. Aí ela começa a ver uma situação na casa dela, aí ela começa a ver uma situação nos filhos dela. Meu Deus, o que está acontecendo? E quantos que agora, Senhor, eu estou te servindo. Hoje você está te servindo. Hoje você está servindo a Deus. Mas você plantou algo lá atrás. Você construiu a tua casa destruindo outra. Por que você acha que agora ninguém vai vir para destruir a tua casa? Qual foi o alicerce que você construiu a sua casa? Foi na rocha? Foi no Senhor? Foi na palavra? Ou não, foi baseado em emoções? Não, mas na época minha mãe me apoiou. Não, mas na época meu pai me apoiou. Na época todo mundo ficou do meu lado. Tá bom. Se uma pessoa tem todo mundo a favor dela e Deus contra, resolve alguma coisa? Hã? Resolve. Não, está todo mundo comigo, meus amigos, lá na escola, na faculdade, lá no trabalho, todo mundo acha que eu sou a melhor pessoa para ficar com aquela. Eu, se tivesse que te dar um conselho, diria, não vai não. O que Deus tem? O que a palavra fala? Quanta gente... essa pessoa aqui, olha, eu passei um casamento de não sei quantos anos, e tudo que eu nunca tive com minha mulher, com meu marido, eu estou encontrando essa pessoa. Mas isso não vai ser assim. Eu lembro de uma senhora que eu falei, isso não vai ser assim. A pessoa falou, eu estou há 1 ano e é assim. Eu falei, eu estou errado então. Hein? A senhora está certa, eu estou errado. Pois... ela casou, largou o marido dela, enfrentou toda a família dela por aquele homem. Não deu 6 meses, eu ouvi da boca dela, ninguém falou isso para mim, ela veio e falou assim, a senhora acredita que parece que eu casei com fulano? Tudo que o fulano fazia e era, esse agora é. Falei, mas agora se quiser, não vai, o fulano não volta mais. Só que a perda de família, credibilidade, a credibilidade que eu estou falando não é com gente de fora, é com gente de dentro. Aquilo não volta mais. O princípio que foi quebrado, não dá para voltar lá no tempo e deixar liso, sabe? Não dá. Então, nós temos essa missão de atalaia, de avisar quem está perto de nós, de ajudarmos pessoas a combaterem o espírito da loucura. Não importa que a loucura que você está vendo alguém vivendo esteja num nível bem leve, tomara que esteja, melhor que esteja, mas coloca força. Não, fulano. Não vai por esse caminho. Nós estamos num portal de sermos esse tipo de pessoa, Sifra e Puá, e não Jonadab.
Se eu estou vendo que algo aqui, mas eu corro um risco, eu posso perder essa amizade, meu filho, minha filha vai ficar triste comigo se eu me posicionar, meus pais não vão gostar. Quantas pessoas que estão na condição de filho, está vendo o pai ou a mãe jogar tudo para o alto? Por que tanta gente mais velha hoje? Da mesma forma, gente, que antigamente, não era o filho, não era a filha que acabava segurando o casamento? Era ou não era? Quantos casamentos que o pai, a mãe, eu não quero mais, tal, mas era um filho que não, e aquele pai, aquela mãe acabava ficando, é ou não é? Vou ficar por conta do meu filho, por conta dos meus filhos. Hoje é tão fácil por conta dos filhos também. Quantos casais já de uma certa idade que um dos dois fala e tem um filho que se levanta e fala assim: é isso mesmo, você vai fazer o que você quer da sua vida, é isso aí, você tem que ser feliz, vai agora, você vai correr atrás. Aquela pessoa que já está balançando, você acha que acontece o quê com ela? Agora que cai mesmo, agora que vai. E quantas vezes que um filho desse, que uma filha dessa, é um homem de Deus, pelo menos na teoria. Quantas vezes que é um cristão, que ele devia falar: não, pai, não, mãe, vamos orar por isso. Não, mas seu pai não tem jeito. Não, mas sua mãe não tem jeito. Você chegou até aqui, você vai desistir agora. Agora você vai... Não, vamos conversar, vamos acertar isso aqui, vamos orar por isso. Vamos fazer uma campanha, eu vou orar com você. Talvez foi uma falha, nunca oramos por isso, nunca, olha, eu vou à igreja, mas nunca peguei com você. Não quero nem, não, agora vamos. Não, antes de ir na igreja, vamos lá, vamos dar algo a Deus. Deus pode fazer, aí Deus não muda uma pessoa, mas começa mudando aquela, e ela vê, não, isso não é a solução. Quantas pessoas que o filho trouxe o pai, trouxe a mãe para a igreja, você vê que hoje a mãe e o pai está mais firme que o filho, e está lutando por toda a família, porque não teve um Jonadab. Não teve uma pessoa que empurrou alguém para o abismo, que alimentou o espírito da loucura. A segunda pessoa aqui é aquela que eu nem preciso gastar muito tempo, que é o Aminon. Que é a pessoa que tem algo ali, e eu não vou nem me prender na paixão por alguém. Eu já falei sobre isso aqui. Às vezes você está apaixonado pela pior pessoa. Não que a pessoa seja a pior do mundo, mas para você não existe aquilo, aquilo não pode. É igual o caso dele, apaixonar pela irmã. Apaixonar por uma pessoa que está comprometida. Mas a pessoa não está casada. Olha a história diabólica, né? O pai da mentira. Não, essa pessoa não é casada, ela mora junto. Uma pessoa que mora junto é o quê, gente? O que é uma pessoa que mora junto com outra? É o quê? É casada, ela não tem um documento oficial. Mas ela está casada, ela tem um compromisso. Ela fez uma aliança de sangue e está mantendo aquela aliança. Não é isso? Ela não está morando junto para dividir despesas de aluguel, água, luz e gás. Ela tem ali um relacionamento que, segundo a lei, estável. Não, mas a pessoa então... mas então, se ela é amaziada, se ela mora junto, então é só ela, se desligar daquela pessoa, só ela sair da casa daquela pessoa e vir morar comigo. Não, não é isso. Essa pessoa já é casada. Essa pessoa tem alguém. E ali, da mesma maneira, é engraçado que tem cristão que para algumas coisas o documento não importa para ele, para outras é tudo que ele precisa. Eu já vi gente que não queria casar de jeito nenhum. Aliás, eu já vi gente que queria casar a todo custo, aí não casou. Passou um tempo, aí a pessoa se valia de não estar casado no papel para poder desfazer aquilo, para ir para um outro relacionamento. Mas você não queria? E se tivesse dado certo?
Ah, mas foi vontade de Deus da pessoa não querer, então, casar comigo. Eu falei, não, você era casado do mesmo jeito. Então, sabe, a gente precisa buscar, como está lá em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. A gente precisa buscar santidade. Se encher, até transbordar das coisas de Deus. Nós não podemos perder de vista, de ouvido, de pele, de pé, de corpo, de boca, nós não podemos perder. Ou seja, eu não posso parar de andar para ir para a igreja, eu não posso perder de vista, de estar olhando, de estar ouvindo os valores certos. Por que as pessoas estão tão perdidas, desorientadas e são tão fracas? Porque elas estão se afastando dos valores certos. Se eu me afasto do valor certo, eu me aproximo do valor, então é o que eu vou viver. A menina, Tamar disse, não se faz assim em Israel. Mas nós não vemos em nenhum momento um Aminon indo à igreja, oferecendo um sacrifício, fazendo uma oferta para Deus. Essa tinha que ter sido a postura do Jonadab. Ô, rapaz, meu primo, você está louco. O que é isso? Você está louco. Vamos no sacerdote. Pega um animal de grande porte aí que você vai fazer uma oferta, você vai se consagrar para você se purificar disso. O que você está desejando ainda está só no seu coração. Eu vou falar igual Deus falou para Caim, isso aí está na sua mente, mas está em tempo de você dominar isso, porque se você não dominar, isso vai te dominar. Então vamos buscar Deus. Vamos lá para você falar com o sacerdote, dar uma oferta por isso que está dentro de você, para que Deus te perdoe, para que Deus te ajude, para que Deus purifique a sua vida, para que você olhe para a mulher certa, para que você olhe para a pessoa certa, para que você entre no caminho certo. É isso que Deus tem para você. Deus não tem essa situação que você está caminhando, não. Abre o seu olho, vou orar por você. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que ele ainda não viu. Senhor, abre os olhos dela para que ela veja o que ela ainda não viu. Ó, eu não vou te ajudar nisso. Ah, me empresta dinheiro para eu fazer tal coisa? Para quê? Não, não empresto. Ah, me ajuda a fazer isso, me empresta seu carro. Ah, deixa eu ficar aí na sua casa porque eu vou fazer tal coisa. E aí, se eu puder dormir aí por tanto tempo. Ah, você me ajuda, você vai comigo para eu fazer tal coisa. Igual as histórias do marido, da mãe, da irmã que foi junto com a moça fazer aborto. Ai, vamos comigo porque o fulano não aceita. Problema dele. Vai pegar para ele essa maldição, não vou compactuar com isso. Às vezes você sabe de uma pessoa que você vê que está pensando, já comentou com você, em fazer um aborto. Pessoa que está sendo rejeitada pelo homem, na verdade aquele moleque, porque o cara que faz filho depois não assume o filho é um moleque. É um inconsequente, irresponsável. Ah, não quer saber de mim tal, minha filha. Deus te ama. Deus vai te ajudar a criar essa criança. E você tem a oportunidade agora de você dar todo o amor que você não recebeu, que não está recebendo. Ah, eu nem tenho. Tem sim. Vamos trabalhar isso. Vamos fazer isso crescer dentro de você. Às vezes você tem quantas pessoas da igreja que chega nelas informações, que elas ficam sabendo, que elas viram um entreposto de pessoas que estão más, que estão num estado muito ruim, que chega te contando, eu estou pensando em fazer isso, porque eu vou fazer isso. Não faz não. Você que é mãe, avó, você que é amigo de muita gente, que você fica sabendo, a pessoa te manda uma mensagem, te manda um áudio desabafando. Jonadab não. Não faz isso não. Fulano, vem aqui. Fulano, eu quero falar com você, vem aqui. Fulano, vamos tomar um café lá. Marca de tomar um café com a pessoa. Café com palavra. Entendeu?
café com palavra, vem aqui, traz para a igreja. Que lugar que é esse aqui? Você falou que a gente ia tomar um café, mas não é um café? Não é um café ali, gente? Traz, já chama, chegando aqui, ó, eu queria que você recebesse uma oração. Não, já está aqui, ó, tá, lanchonete, está vendo, ó, vamos receber uma oração. Vamos conversar aqui com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos, não quero, não. Ó, fica tranquilo, você precisa disso. Fulano, você não falou que a gente... você precisa disso. Ó, tá com isso aqui, está pensando isso, está fazendo isso, vamos orar. Mostre para mim na palavra o que fala sobre isso na Bíblia. E aí, às vezes, a pessoa não contava, mas ela precisa de alguém que conduza ela. A direção que o Jonadab deu para o Aminon foi o que ele fez. Foi ou não foi? Ficou, caiu na cama, ficou esperando o pai dele vir, o pai dele veio, ele disse, chama minha irmã para me servir uns bolos. O que o Jonadab, o infeliz, falou ali para o Aminon foi o que ele praticou. Então, quantos aqui eu sei que Deus coloca numa posição de salvação, de resgate, de um verdadeiro amigo, aquele que é mais do que o irmão para a pessoa, de você corrigir erros, sendo o pai que deve, não um pai amigão, não aquela mãe passiva que concorda com tudo que os filhos querem fazer, mas aquela que vai dizer, não vou te apoiar nisso. Não vou. Cuidado que às vezes você tem um ex-marido, uma ex-mulher, e você sabe que teu filho agora está indo num caminho que não é bom, mas é o que contraria aquele teu ex. Mas aquele teu ex, o que ele está falando para o teu filho é bom, é um princípio. Mas talvez aquele sentimento agora que você vê sendo alimentado em você, de contrariar aquela pessoa, está fazendo você concordar com o teu filho, com a tua filha, só para ver o outro lá triste, só para ver o outro lá sendo contrariado. Não seja Jonadab. Se o que essa menina, esse menino está fazendo é bom, ok. Se não é bom, não importa que a outra parte lá vai ficar feliz. Vá pelo que é certo. Não alimente sentimentos miseráveis. Não alimente sentimentos com valores pobres. Porque senão o que você vai ter por toda a sua vida é pobreza em todos os sentidos. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O Senhor nos fala que nós temos o dever de avisar. Avisar o ímpio, avisar o justo. Você que é um obreiro interno. Os obreiros internos. Às vezes você está ouvindo teu colega, teu amigo, outro obreiro. Você sabe, você conhece tão bem essa pessoa que você está vendo o que está na cabeça dele, o que está na cabeça dela. Ele fez? Não, mas de repente aquele pensamento que cada dia você vê sendo alimentado. Você está vendo, você vê o jeito que a pessoa já olha, já fala, que já os questionamentos não estão nem ficando mais só na mente dela. É cada direção, é cada trabalho, é cada cobrança, às vezes, sai um pouquinho, vai saindo mais. Agora a pessoa nem consegue mais segurar, vai saindo. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Avisa. Avisa essa pessoa. Você lembra, todo mundo depois tem que ler Ezequiel 3. Avisa o justo que ele está se desviando do caminho justo dele. Conta histórias verdadeiras de casos anteriores que foram mal sucedidos. Aponta para o espírito da loucura. De repente você
Você está ouvindo essa palavra e você consegue enxergar onde há o espírito da loucura já. Em pessoas que você conhece, acompanha, amigos, parentes, familiares. Às vezes até quem está envolvido você não gosta. Mas não é o que a gente gosta. A gente vive para honrar, para cumprir os princípios. E então, os princípios, eles nos honram, eles nos coroam de glória. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu nem tenho dimensão de quantas almas essa palavra vai salvar, de quantas pessoas vão se posicionar, de quantas pessoas, meu Deus, vão assumirem o seu lugar, vão se colocar como aquele reparador de brechas, como aquela pessoa da verdade, que fala a verdade, que se posiciona com a verdade, que não vai, meu Deus, acompanhar uma pessoa numa loucura, que não vai sequer ouvir de uma loucura e vai ficar quieto, calado, como quem, deixa, você sabe o que você faz o que você acha melhor para a sua vida, não. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha imbuir essa pessoa dessa coragem, para confrontar com verdade, para dizer a verdade, para falar, meu Deus, para exortar, para apontar, meu Deus, para a loucura e para interromper processos que têm tudo, meu Deus, para trazerem destruição, para trazerem peso, para trazerem mágoa, para trazerem, meu Deus, miséria, para trazerem doenças, para destruir, como foi esse processo que o Aminon entrou. Esse processo, meu Deus, autodestrutivo. Senhor, eu não sei quem aqui está na condição do Aminon, mas que essa palavra seja um freio para essa pessoa. Porque alguns aqui não têm alguém diferente do Jonadab. Tem gente que tem do lado, tem gente que tem perto um verdadeiro Jonadab. Alguém que está vendo, meu Deus, o erro e está compactuando com o erro. A única pessoa que podia dizer não está dizendo sim, está dizendo eu estou contigo, eu te apoio nisso. Mas tem o Senhor, meu Deus. Tem a tua palavra, e eu peço que essa palavra seja o freio dessa pessoa, para que ela interrompa esse processo, para que ela pare agora, para que ela não continue com isso, mas que ela faça, meu Deus, a tua vontade, que ela dê ao Senhor condições, que ela pare, meu Deus, esse processo que para ela era desejo, era sonho, era paixão, que ela olhe para o Senhor. E que a tempo, meu Deus, ela se volte para o Senhor. Que ela se arrependa. Que ela peça perdão. Que ela receba o teu perdão. E que ela siga o caminho reto. Que ela siga, meu Deus, e ande pelo caminho do Senhor. Que sejam as veredas do Senhor, meu Pai, a escolha dela. E não esse caminho, não essas atitudes ímpias. Eu peço, meu Pai, coloca temor em cada um de nós. Seja aqueles, meu Pai, que estão na condição do Aminon, seja aqueles que estão na condição, meu Deus, do Jonadab. Nos ajuda a avisar, nos ajuda a impedir tragédias, nos ajuda, meu Pai, a ver o que nós não estávamos vendo, para ajudar pessoas, para resgatar pessoas perdidas, para salvar, meu Pai, aquelas, meu Pai, que ainda não te conhecem. Nos dá sabedoria, nos dá visão, nos dá discernimento. Que o Senhor, meu Pai, nos encoraje, que o Senhor nos dê as palavras certas, coloca na nossa boca, nos coloca, meu Deus, nessa missão
de restauradores. Para que com fé, com temor, para que dentro, meu Deus, da Tua palavra e da Tua vontade, sejamos como foi Sifrá e Puá, que mesmo tendo algo contrário, uma pressão, meu Deus, e correndo perigo de morte, elas fizeram o que era certo. E não tiveram, meu Pai, nenhuma punição, pelo contrário, foram abençoadas, foram cuidadas e recompensadas pelo Senhor. E eu oro para que se levantem aqui, meu Deus, pessoas com caráter e com atitude de Sifrá e Puá. E não, meu Deus, com o caráter do Jonadab, mas que o Senhor nos use para acudirmos pessoas, para evitarmos tragédias, meu Deus, para salvarmos famílias inteiras de destruição, meu Deus, de consequências terríveis. Que as pessoas que estão à nossa volta, seja a nossa família, nossos parentes, nossos amigos e as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, que aquilo, meu Pai, que nós não vimos, que vejamos, e que falemos, e que tenhamos a atitude, meu Pai, que o Senhor pode agir, impedir e abençoar. É o que eu peço. E eu declaro, meu Deus, sobre cada servo, sobre cada discípulo Teu, sobre cada um daqueles que se colocam a ouvir a Tua palavra, esse Espírito, para que venhamos resgatar e salvar pessoas para o reino do Senhor. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus, e declaro a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, Senhor. Amém, amém e amém. Estão ligadas essas orações? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Em nome de Jesus.